Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José e meu Pai Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. O tempo de férias é um tempo altamente propício a recentrar a nossa vida em grandes desejos, em grandes ambições de entrega, de serviço a Deus e aos outros. E por isso é um tempo que, juntamente com uma revisão de vida, de um honesto exame de consciência, pedir a Deus que nos inspire grandes desejos, que nos dilate o coração. Dilatar o coração é talvez o trabalho mais importante das férias. É o trabalho das férias. Dilatar o coração segundo a magnanimidade, a grandeza do coração de Deus. O tempo de férias é, pois, parafraseando um grande mestre de vida interior, ou está, pois, para o tempo de trabalho, como a oração está para o dia-a-dia. Assim como na oração diária nós deixamos que Deus nos inspire grandes desejos, nos mova a servi-lo com mais intensidade e com mais grandeza, assim também as férias fazem esse trabalho ao longo do ano. E nada melhor para que isto aconteça do que pôr os olhos nos exemplos magníficos dos santos que, ao longo de toda a vida da história da Igreja, nos antecederam nesta missão de completar a obra redentora de Cristo, de atualizar a obra redentora de Cristo em cada momento da história. E hoje é dia de um destes grandes santos, São João Maria Vianney, o cura d'Ars. O cura d'Ars é um santo que nasceu no fim do século XVIII e que nasceu numa família muito modesta e por isso teve pouco acesso ao estudo e à escola, até que, já com 15 ou 16 anos, Deus lhe inspirou o desejo de ser sacerdote, o desejo de ser padre. Numa altura muito conturbada, estamos a falar no período das guerras napoleónicas, em que o estudo era difícil, o ambiente social era conturbadíssimo, e por isso São João Maria Vianney, que teve sempre muita dificuldade em estudar as coisas necessárias para alcançar isto a que Deus chamava, ser sacerdote. Não era propriamente um gênio, não era uma luminária. Era um rapaz com um grande desejo de servir a Cristo no sacerdócio e com limitadas capacidades, seja pelas suas condições interiores, seja pelas condições exteriores da sociedade em que vivia. No entanto, apesar de todas as dificuldades, São João Maria foi ordenado sacerdote. Foi ordenado sacerdote e enviado para a mais pequena e insignificante paróquia da sua diocese de Lyon. Foi para Ars. Ars Maldiola, mesmo insignificante aos olhos dos homens. E enquanto se dirigia para Ars, meio perdido, encontrou um rapaz a quem perguntou o caminho para Ars, dizendo-lhe: tu ensina-me o caminho para Ars, que eu te ensinarei o caminho para o céu. E assim foi a vida de São João Maria Vianney. O desejo e o cumprimento do desejo de ensinar o caminho para o céu a todos aqueles que lhe foram confiados. Ensinar o caminho para Deus. E ensinar o caminho para Deus implica reconhecer que em cada um daqueles que encontro à minha frente e que sou chamado a servir, há uma alma chamada a uma vocação eterna, que o ser humano não se reduz à sua dimensão animal de satisfação das suas necessidades biológicas elementares, mas que, sendo um espírito encarnado, é um ser chamado à comunhão eterna com Deus, a amar a Deus e a amar o próximo em Deus, a viver no céu. Isto São João Maria Vianney tinha muito claro. E foi todo o empenho da sua vida
todo o zelo da sua ação foi consagrado a servir as almas, a servir a vocação eterna daqueles que a encontrava. E fê-lo com responsabilidade e com coragem. São João Maria Vianney não era claramente um totozinho, não era um homem para meias tintas. E por isso soube em Ars enfrentar aquilo que ele via como os adversários da santificação dos seus paroquianos. Lutou, desde logo, contra o hábito que os jovens, as raparigas e os rapazes da sua paróquia tinham de andar de baile em baile aos domingos, a dançar e com todas as imoralidades que eram próprias daqueles bailes. São João Maria Vianney dizia a verdade, isto é, com um sentido profético, apontava aos seus paroquianos os perigos e os pecados em que caíam e as tentações a que eram sujeitos, e lembrava-os que estavam esquecidos da sua vocação a ser como Jesus Cristo, a alcançar a vida eterna. Hoje nós achamos talvez exagerado, e às tantas se aluvia, não sei, este furor de um homem contra os bailes e contra as tabernas e contra alguns divertimentos que ele entendia serem contrários à lei do Evangelho. Mas o que nós não podemos deixar de encontrar como inspiração e como exemplo para este tempo de oração é o seu zelo e o seu cuidado em encaminhar todos aqueles que estavam ao seu encargo para Deus. E fê-lo lutando por isso contra o pecado e apontando o caminho do céu, apontando o caminho da oração, o caminho da entrega ao próximo, o caminho da fidelidade, da caridade. São João Maria Vianney passou horas e horas e horas no confessionário, de tal modo que, a certa altura, já não eram os habitantes de Ars que se iam confessar e emendar os seus caminhos, mas toda a França que peregrinava para Ars para se ajoelhar aos pés da misericórdia de Cristo, da bondade de Cristo que liberta do pecado e conduz à verdadeira vida, que aquele sacerdote tornava presente, atualizava. São João Maria Vianney era um homem com uma grande ambição: servir as almas com todo o seu ser, levar todos à santidade. Lutou a vida toda por isto, gastou a sua vida toda por esta grande ambição que alimentava numa oração intensíssima. Era um homem de oração, um homem que via na missão de Cristo, na missão redentora de Cristo, a vida da sua vida, a vida da sua alma. Deixou-se consumir pelo amor de Cristo, deixou-se abrasar pelo coração amoroso de Cristo. E por isso foi mesmo consumido por ele. E era um homem, além de uma extraordinária vida de oração, de uma extraordinária vida de penitência. Negar-se a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, renunciar a si mesmo, até à heroicidade, por amor aos outros. Um homem de oração e de penitência, que foi um homem de misericórdia e de bondade, e que foi um profeta que disse a verdade àqueles que o rodeavam, sem pôr paninhos quentes, sem meias palavras, com a dureza própria da misericórdia que mostra o que está mal e indica o que está bem. Nós que estamos de férias, ou a maioria de nós que estamos de férias e que rezamos esta vida imensa, esta vida de imensa fidelidade a Jesus, queremos aprender com esta vida, neste tempo de oração, justamente estes elementos. Querer
cumprir na minha vida, nas minhas circunstâncias, na minha vocação específica, no meu estado de vida, a missão de Cristo, a missão redentora de Cristo, sendo exigente comigo mesmo e misericordioso com os outros, dizendo a verdade e apontando o caminho do céu, tendo a ambição de não gastar a minha vida em pequenas coisas, mas de gastar a minha vida na grandeza do amor de Deus que se oferece aos homens, que dá a vida pelos homens, para os salvar e os conduzir à vida eterna. Virgem Santíssima, Mãe de Deus, ajuda-nos a não desperdiçar este exemplo de santidade que hoje a Igreja nos oferece em São João Maria Vianney e ajuda-nos a aproveitar este tempo de férias para crescer na ambição de ter um coração grande, abrasado pelo amor do coração de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.